Bom, vamos mais essa sessão de perguntas aqui, meus irmãos. Eu não gosto de responder muito isso, que as pessoas às vezes nos têm como arrogante. Mas como ela perguntou, né, e a gente está recebendo bastante perguntas sobre Papa, sobre Igreja Católica, vamos responder, tá bom? Vamos lá. A Josi Estevão está perguntando aqui, ó. Por que era um apóstolo? Ele deu início a tudo depois da afirmação de Deus. O túmulo de Pedro é lá na Basílica de São Pedro, em Roma. Todo papa é sucessor de Pedro. Mas daí, diga aí, quem fundou sua igreja e por que fundou? Porque a Igreja Católica pesquisa quando foi. E outra, a católica é uma só e todo o mundo, mas me fale quem fundou a sua. Bom, vamos lá. Você está dizendo que tudo começou pelos apóstolos, né? E deu início depois da afirmação de Deus. Que afirmação de Deus é essa? Está lá no livro de Mateus 16, Mateus capítulo 16, versículo de número 18, quando Jesus ele fala que sobre essa pedra ele vai fundar a igreja. Sobre essa pedra. Quando eu fiz um vídeo hoje de manhã sobre isso, tá? Quando Jesus fala sobre essa pedra, é sobre essa afirmação de Pedro. Não é sobre Pedro, é sobre a afirmação de Deus, de Pedro, que ele ia fundar, que ele ia fundar a sua igreja, vamos dizer assim, tá bom? Não tem nada a ver com Pedro, tá? Então, outra coisa que você pergunta aqui, o túmulo de Pedro está na Basílica de São Pedro em Roma. Quem te falou isso? Isso aí é história, tá? Isso é história. Tá certo que foram os romanos mesmo que mataram Pedro, né? Mas assim, isso é fato histórico. Fato histórico é fato histórico, não tem como você comprovar, tá bom? Outra coisa, todo papa é sucessor de Pedro, a Bíblia não fala que Pedro foi papa, tá bom? A Bíblia não fala. O problema de muitos católicos é assim, nem tudo está na Bíblia. Pois é, nós firmamos as doutrinas em cima da palavra de Deus, porque a Bíblia para nós é a palavra de Deus, e não em fatos históricos, tá certo? Outra coisa, mas e daí? Quem fundou a igreja? Quem fundou sua igreja? E por quê? Isso é muito bacana que você perguntar. Quem fundou a igreja não é a sua igreja. A igreja foi Jesus, tá? Jesus, ele é o fundador da igreja, tá? Só que no ano 300, que Roma não aceitava a igreja. No ano 300, levantou um imperador chamado Constantino. E Constantino obrigou todos a virar cristãos. Todos. Eu estou resumindo aqui, tá bom? Todos. E lá em Roma, o pessoal era idólatra. O pessoal adorava outros deuses. E como o pessoal entrou na igreja, né? Foram obrigados a entrar na igreja, eles entraram com seus costumes. Daí veio a idolatria. Daí veio a necessidade de adorar os santos. Maria, Pedro, Paulo e tantos outros que haviam morrido. Por causa disso. Por isso que eu digo, você não deve obrigar ninguém a virar cristão, porque eles vão vir com os costumes de lá do mundo, tá bom? Então Constantino obrigou. Na verdade, eu posso até dizer que o primeiro papa foi Constantino, porque foi ele que fundou esse modelo de igreja que não existia antes, tá bom? Não existia antes. Constantino está na história, né? E é comprovado. Agora, essa de Pedro aí, que foi o primeiro papa, não está comprovado não, tá bom? Outras coisas, você me pergunta quem fundou a nossa igreja, foi Jesus. Mas, depois que a igreja católica foi fundada, né, por Constantino no ano 300, houve muita idolatria, como eu falei para você, e no ano de 1517 apareceu Martinho Lutero, com as suas 95 teses, você deve conhecer. Pessoal, pesquisa sobre Martinho Lutero, mas não pesquisa sobre a base da Igreja Católica não, tá? Vai para a história no geral. Martinho Lutero, ele era católico também, e ele viu que tinha muita coisa errada na Igreja Católica. Uma das coisas era as indulgências. A pessoa tinha que pagar para ser salva. A pessoa tinha que pagar para ter o arrependimento. E o arrependimento e a salvação ela é de graça, não tem que pagar coisíssima nenhuma. Ele deu 95 teses, né? E daí se fundou aí a igreja protestante, né? A igreja protestante se fundou, que é chamada de a Reforma Protestante. O arrependimento, meus irmãos, ela vem de forma espiritual. Você não precisa pagar. Agora você imagina, se a gente tiver que pagar sobre a nossa salvação, o nosso arrependimento, como que os pobres vão ser salvos? Hã? Como que os pobres vão ser salvos? Tem que pagar. Então naquela época era assim. Naquela época, na época de Martinho Lutero, nem Bíblia as pessoas liam.
Se você pesquisar, você vai ver. Nem Bíblia as pessoas poderiam ler. Talvez sejam por isso que muitos aí não conseguem ler Bíblia, né? Vão só daquilo que o povo come. Gente, não é uma crítica, eu só estou respondendo. Pastor Daniel, você está defendendo o protestantismo? Não, eu critico também algumas coisas da minha igreja. Tem vídeos nossos aqui, pode pesquisar, do pastor presidente das Assembleias de Deus, Ministério Belém, dizendo que é proibido usar barba. Ele citou 2 textos, critiquei também. Eu não tenho rabo preso com ninguém, o meu negócio é Bíblia. Eu sou de uma igreja, estou debaixo de uma liderança espiritual, claro, mas se vir com coisa errada, eu vou falar e pronto, acabou, porque eu vou pela Bíblia, é pela Bíblia que nós temos que ir, não é pelo homem não, tá bom? Então eu critico vários aqui, como as pessoas também me criticam aqui, e eu fico refletindo onde eu estou errado, onde eu posso melhorar, qual o problema? As pessoas se sentem ofendidas e as pessoas querem matar umas às outras por conta disso. Não tem necessidade disso, tá bom? Mas está respondida a sua pergunta, minha irmã. Deus abençoe.